You can't handle the truth. Caríssimos ouvintes, após uma semana aborrecida, onde nada de especial se passou, Nadinha. Um tédio. praticamente silly season, off-season, nós tivemos alguma dificuldade em encontrar um tema para vos apresentar hoje e acabámos por escolher algo completamente aleatório, que neste caso foi violência no desporto. Violência no desporto. Tem que ser mesmo isso? Vocês não gostam? Eu pensei que era sobre desportos violentos. Cá para falar nisso. Não sei, mas a gente lembra-se de qualquer coisa. Ok. Vai haver Mundial e não sei o quê da Rússia, pode ser que haja confusão lá com os russos. E... Já russos, já confusão. Pô, não sei. Se há confusão, há o Putin entrar a cavalo em tronco nu. Isso é bonito. A cerimónia de abertura, exatamente. Bem bonito. Sim, senhor. Olha, deixa-me só aqui introduzir. Hoje temos aqui um convidado especial, Hortelã, analista de coisas E cenas também. e cenas. Especializaste em cenas agora também? Sim. É, pá, vai Tirei um curso com o Rui Santos, estou a encaracolar o cabelo Vai ficar bonito. e acho que vai ficar bonito e vou começar a vestir fatos daqueles de riscas bonitos que ele usa também e gravatas roxas. E gravatas roxas que eu acho que fica bem. Pois que aparece aí t-shirt e não aparece na vista, não senhor? Não. Mas é preciso ter tomatada grande para usar gravatas roxas na televisão. É, mas acho que fica bem. Senão ele não estava lá há tanto tempo. Não, sim, Acho que não é claro. pelo que ele fala, Deve ser mas da gravata dele. eu acho que é a gravata. Acompanhando aqui o Hortelã, temos os três da Vida Arada. Com um cinto na mão, avança Finório. Com a cara tapada e a correr na mata. É uma referência A única vez que o geral. Finório... Não sei porque é que estou a dizer isto. A única vez Como que todos os fins de semana, né? Agora estava a correr na mata. A única vez que o Finório correu na mata foi para ir evacuar a meio da Estrada Nacional 125. Já está tudo. Opa! Está aqui já. O líder da Coac já está aí todo tronco no meu. Se tu Judas reage assim cada vez, hoje já está um bocado mais calor. Eu acabei de tirar a camisola. Estou a incorporar mesmo o É assim, espírito. conta-se pelos dedos das mãos e os podcasts que tu fazes vestido. É tipo. É mentira. No Judas inverno. ensanguentado e corado agora também. É verdade. E ninguém pode provar onde é que eu estive na terça-feira por volta das 5 da tarde. E ninguém faz um curativo. Ninguém chega próximo de ti. E eu, Cruz, vim de BMW azul, que deixei aqui à porta. E Finório. Eu nem vinha bem preparado para isto, mas já que estamos numa de falar sobre isso, eu vou direto àquilo que se calhar das coisas que eu mais odeio no futebol, que são... Fora de jogo. Podia ser. Os grupos étnicos denominados por claques. Étnicos. Ou os Goa, os grupos organizados de adeptos, também conhecidos como montes de merda. Isso é um bocado insultuoso Ali para toda na- a gente de Goa. Ali na década de 70, em 76 apareceu os Veléu, em 82 os Diabos Vermelhos, os Super Dragões em 86 e depois aquela claque fantástica em 92, os No Name Boys, que eu até estou à vontade para falar, uma vez que sou benfiquista. Mas pelo menos o nome é bom, atenção. O nome é giro. O nome é É giro. muito original. Portanto, eu odeio estas máfias de crime, intimidação, influência e merda em geral. Em 2017 eram 23 as que estavam registadas no Instituto Português de Desporto e Juventude. Um registro que é obrigatório desde 2009, mas nenhuma das claques benfiquistas se deu a esse trabalho. Também não se vê a liderança os dirigentes do Clube Vermelho também não estão muito preocupados com isso. Até dizem como é que não tem claque, não é? Nunca sube. Como é que é? Nunca sube. São grupos Nunca sube. Eu nunca subo. Foi o Vieira. presidente. Ele fala assim. Ele disse depois- nunca subo da existência de claques. Subo. São Nunca grupos, sube. Organizados são de grupos adeptos. organizados de sócios. Pronto, olha, por exemplo, o Leixões tem, e o Naval de 1º de Maio tem, o Nacional, com a sua família alvinegra. Como é que eles fazem, Ortega? Não é assim ou não?
Nacional! São os Nacional! senhores dos tambores, das panelas. Os não é? tachos. A culpa é da mulher do peseiro. A grande vergonha do futebol Como muito nacional. que acontece no futebol nacional, a culpa é do peseiro. Portanto, ali a culpa foi a mulher do peseiro que inventou essa claque. Está sério? Tô. É verdade. As coisas que tu E a gri- realmente sabes cenas. Eu sou um especialista de cenas. É a grande vergonha do futebol nacional. É como é que entram aquelas panelas no estádio, né? Foi por causa da minha peseiro. Foi. Ainda bem que o gajo não ganha nada, grande castigo. Assim é justo, isto é o karma a funcionar. Já foi de vela do Guimarães também, não é? Também. Agora vai para o nacional. Temos, a falar em Guimarães, temos os Anjos Brancos, os White Angels, Que tem tudo de anjo. tudo de anjos. O Setúbal que tem duas, tem o Oitavo Exército, uma coisa bíblica. Parece-me um nome de uma banda E os dos anos Ultras, 80. Eu não é? conheço essa referência. Os Ultras de 1910 também. Mas são para aí 15. Se tu vires no estádio no Bonfim, O estão lá exército num canto, ou os é um ultra? exército de 15. Olha, mas estão Não é mau. em dias registados, bons. Em dias bons. estão registados no Instituto Português do Desporto e Juventude. Só devem estar 5. Até a claque do São Joanense. Mas espera aí, claque não é um nome que vos. A É um expressão. bocado abichonado. É, né? Claque. Claque. É de clap, que é o pessoal que bate pau. Doce a partir. Mas pronto, assim, claques. O que é que há para falar sobre claques? Só tem coisas boas, só vantagens, o colorido e a animação e há os outros eventos, os casuals em 2013 no Porto Sporting, o carro do Quadriance todo destruído em 2006. A batalha campal quase habitual, ainda este ano aconteceu-se em fevereiro, mas podia ser outro ano qualquer em o Guimarães e o Braga. Os adeptos de Leixões em 2017 que invadiram o autocarro e agrediram, muito bem agredido, o motorista. Normalmente a culpa é do motorista. Mas vais elencar isso tudo. Não, Isso estou a é pior guardar. que dar pontos na Eurovisão. Estou a guardar para ouvir melhor o adepto italiano Marco Ficini na véspera do Sporting Benfica, atropelado, arrastado. Até agora, o filho da puta que fez isso Alegadamente. Exato, alegadamente. O espaço de 10 meses passou lá para o tempo suficiente para não sei o que e não aconteceu nada. O clássico, o Very Light Mortal no Jamor em maio de 96. Parece que o adepto que fez isso foi identificado e agora... Ele foi preso novamente agora Foi preso, há pouco tempo por fugiu estar da a mandar prisão, voltou para a novamente prisão. Very Lights e foi apanhado num estádio novamente a fazer. mas É um gajo que aprendeu, sim. Mas esse gajo foi preso? Ele já foi foi. preso. Já foi preso para aí Peraí, 3 já anos. foi Ele preso. fugiu da prisão. Foi preso, fugiu da prisão, voltou para a prisão. Fugiu da prisão. Sim, teve 2 ou 3 anos fugido. Aquilo foi um prison break bem fedido, não é? E há uma coisa também muito má das claques, que é tu estás a tentar ver um jogo atrás de uma claque e não vês porque eles têm aquelas bandeiras enormes Exato. que dão muito jeito. E parece que E se te aconteceu... queixas, apanhas com a bandeira no vizinho. E também parece que aconteceu ali para qualquer coisa em Alcochete, mas... O quê? Nada. O quê? Os shouts Quem? da terça-feira. Onde? Grandes shouts que Black, também é Black no Tuesday. Freeport, ok. Black Bom, Tuesday. Grande Soluções obra de para isto. Há Sócrates. tantas que até me dói. Há as boas, as que podiam ser e as nossas preferidas que são as estúpidas. Podemos passar para as últimas? Dá-me só aqui um segundinho, é rápido. Podíamos usar o exemplo britânico, tipo ficar privados das competições europeias, câmaras nos estádios. Como se a Premier League fosse exemplo para alguma coisa. Olha, por exemplo, na Premier League, sabes quantos adeptos é que estão impedidos de entrar nos estádios? Ou pelo menos nos estádios ingleses, não digo que seja só a Premier League. Sabes quantos? 3. Cerca de 1800. Estava quase. Onde tudo corre bem, onde não há vedações no estádio, pronto. E há álcool no estádio. Em Portugal há álcool no estádio, na Premier League. Pronto, 1800 lá. Em Portugal, em que tudo corre assim, há 18. 1000? 18 Ah, ok. unidades. 18 unidades. E nem sequer sei se eles têm que se apresentar na esquadra. E algum desses é da São Joanense? Deve ser todos. Pá, se calhar são todos dessas Foram maneiras. todos banidos. Depois há uma ótima ideia que eu tenho, que eu acho que é difícil, que é, mas eu continuo a achar que é uma boa ideia, que é fazer cumprir a lei. Por exemplo, Aqui? há coisas que já estão previstas, Nunca vi. que é tipo multas mais pesadas realmente, perda de pontos, jogos à porta fechada, a prisões efetivas, sei lá, a justiça a funcionar, mas há quem diga que de facto isso é uma estupidez. Há uma radical, na minha opinião, eu adorava, que era acabar com as claques, que eu odeio essa merda, metê-los todos assim no barco, tudo em direção a Damasco,
Síria com eles. Bashar al-Assad, olha, está aqui um bom punhado de gente, bom para trabalhar, faz o que quiseres com eles, nem que seja a arrebentar essa gente toda. Tu deixaste ali a ficha de inscrição no PNR, não foi? Epá, podia, estava capaz. Se acabasse com esta merda, gostava também de experimentar uma coisa que era os adeptos civilizados fazerem assim um boicote. Tipo, neste fim de semana, ninguém dos adeptos civilizados ou normais, ninguém ia ao estádio. Que era como quem diz: deixem lá estar só os mete-nojo. Era giro, pá, não sei. Eu sonho com estas coisas, vocês sabem que eu sou idealista. Eu tenho uma ideia também boa. Há alguns estádios, fizemos 12 estádios para o Euro 2014. 4. 14, 4. Vá. E há pelo menos dois que têm pouca utilidade. O Oliveirense está a jogar no estádio de Aveiro, que leva para aí 4 pessoas por jogo. E o estádio do Algarve serve para os ingleses irem lá de vez em quando ao Gibraltar jogar lá. Eu acho que era juntar alguns destas claques e botar fogo àquilo? Não, metiam-se lá, tipo 15 dias, e dávamos-lhe armas. É um Hunger Games das claques. Era a minha próxima sugestão. Era uma coisa fixe. O ódio só se vence com mais ódio. E era ótimo. Eles, se calhar, depois passavam a tarde toda, como eles são todos muito maus, passavam a tarde toda a jogar à sueca. Mas... E aqui eu passava tudo na Sport TV e a Big ainda fazia aquilo. Ou a CMTV. CMTV, acho que era mais apropriado. Gosto muito. Com um dronezinho e tudo, de certeza. Mais CMTV. Ao nível das nossas sugestões preferidas, esta gente quer torcer, então, sim senhora, vão torcer pelo clube, mas vão torcer à americana. Mini saia. Exatamente. Pompom, saia de prega, rabinho de cavalo, dá pinotes, guinchos, mortais no ar, e pinos e pontes. Estás ansioso para ver claqueiros como colegiais? Eu acho que gajos de camisola de alças, todos tatuados e não sei o que a fazer isto. Epá, não sei. Acho que consigo pensar em merdas piores. Eu tenho medo de ver o teu histórico do Pornhub. Não queiras. E eu gostava de ver quantos gajos, se isto fosse obrigatório, quantos destes machos iam para lá. Ui. Bom, desliga lá o Pornhub. Ali ao nível do castigo do adepto violento, a claque, o indivíduo da claque tem muito jeito para 2 ou 3 coisas, além de bater. Ele tem muito jeito para cantar. É verdade, muito cântico. Podia ser castigado com a hora da messinha à hora do jogo. Vai para o coro cantar o Aleluia e outras coisas. Depois só cantava no refrão, o resto é só bater palmas, não é? Jesus alé, Jesus alé, cantaremos só por ti. Alguns deles para cantar a Jesus até já têm muito treino, é verdade. Também tem muito jeito para o trabalho manual, os trabalhos manuais. Trabalhar com jovens carenciados ou com atrasos cognitivos e tal. Para fazer pinturas com as mãos. Mas quem é que iam ser as pessoas que iam fazer? Eram eles ou faziam para eles? Bem metida. Ou ir a casamentos e fazer as pinturas, desenhar borboletas e com purpurinas nas caras das crianças. Eu sei que... Pronto. Mas era uma espécie de serviço comunitário. Tal como, e assim termino, Soutor, limpeza das matas. Eu sei que o Júlio está a pensar. Mais alguém para limpar a mata, finalmente. Tudo vai para limpar. É imigrantes, prisioneiros, pronto. Refugiados. Mas estes indivíduos demonstraram, isso está registado em câmaras, é sempre a mesma filmagem, é verdade. Mas que eles a correr assim num ambiente mais rural, da mata, apenas com cintos e paus, já com a cara tapada por causa do fumo, aquilo ia tudo a eito. Era uma boa limpeza de matas. Sim, senhora. Eu odeio claques. Eu meto-me nojo de todas as claques. Gostava de saber o que é que o Hortelã pensa sobre isto. Posso usar uma hashtag? Eu gosto muito de hashtags. Usa uma hashtag. Hashtag tudo merda. Tudo merda. Gosto. E gostava de ver se de facto há aí alguém dos dirigentes e dos políticos assim com um par de... Eu queria-lhes ver os tomates. Queria ver se algum deles tinha... Para pelo menos se distanciar, em vez de só de repudiar. Epá, eu sei que as claques têm alguns benefícios. Não têm? Okay. Alguns, tipo bilhetes a 5 euros. E os bilhetes todos para eles. Dá para acabar com essa merda? Ou não?
Bem, eu acho que o Judas quer falar um bocadinho sobre essa temática dos dirigentes. Eu só quero informar aos nossos ouvintes que o Finório habita agora nas Caldas da Rainha. Sim, eu já não vivo na Venda Nova, nós já não gravamos, não temos o estúdio de gravação na Venda Nova, agora estamos nas Caldas. Nas Caldas. Muitos caralhos de Caldas à volta. Sim. E cães de loiça. O Judas tem um T2 na Fica ao pé do Palhoça. quartel, ok? Portanto, não pensem em invadir isto com tochas e coisas, não vale a pena. Não, mesmo. E estamos todos armados, é impressionante. Mas Judas, quando começa a época de caça, é um problema. Conta. Tu, Eu que te demites de todas as tuas responsabilidades. eu não me demito de nada. Eu recuso-me a demitir deste podcast. Tu achas que tens condições? Tenho condições para continuar até ao Já fim. perdemos os patrocínios todos, mas tu achas que temos condições? Vou continuar a cantar e a ser mais ou menos sexista. E portanto, vou debruçar-me aqui sobre este problema de facto Debruça-te. de segurança que está agora neste momento mais exposto do que o peito da Silvia Alberto no Festival da Canção, quando que é o vestido se abriu, não sei se viram. É um bom Infelizmente momento. ela não tinha muito para mostrar. Eu Não- gosto muito dela. foi mas agradável na tenho mesma. pena que ela saia ao pai. Mas foi um momento agradável. Por isso é que nunca tiveste nada com ela, não é? É só por isso. E à distância também. Eu moro agora nas Caldas, ela está coisa. E eu não acredito em relacionamentos à distância. Cá está. Pronto. Esta falha de segurança que eu me refiro, é claro, é aquela coleção de idiotas, ignorantes, déspotas, egocêntricos, de origens duvidosas e com tendências criminais mais ou menos violentas a que chamamos dirigentes Pensava que desportivos. estavas a falar dos políticos, até a chegar à parte das violências criminais. Alguns acumulam, não é? Alguns acumulam, alguns é só um bocadinho de um bocadinho do outro. Mas eu ia por ser coerência, não é? Tu tiveste, por exemplo, o Santana Lopes fez um trabalho tão bom no Sporting, como na Câmara de Lisboa, como no Governo. Que acharam? Não acabou. Foi por isso. Não acabou o trabalho. Nenhum Esse deles. não teve condições para continuar, é pena. Esse foi dos que recebeu. Mas isto em Portugal cresce muito, né? É uma coisa que aparece como os dirigentes partidários, né? Também, ou como o Bevor. Parece um bocado do nada, que quando te aparece no teto, tu... Pronto, é só um bocadinho de boa, não tem problema, mas depois aquilo vai espalhando influência e às tantas, quando tu olhas para o teto, está mais boor do que... E aqui nas quinta. Caldas é muito úmido. É muita umidade aqui nas Caldas. É junto ao oceano. E pá, são assim, meu. Eles vão ganhando lugares, aparecem nos clubes, vão ganhando postos, acumulando cargos e às tantas já estão eles à frente e a dirigir sem qualquer tipo de background preparados para tal empreitada. Alguns vêm mesmo de empreitadas. E é uma porcentagem. Bastante elevado. É. Também tem uma tendência muito grande para se agarrar ao poder, como já aqui referimos. Como agarram-se ao poder como uma vapa se agarra a uma rocha, ou como o Jorge Mendes se agarra ao Ronaldo, né? É uma coisa que é para a vida. O que estás ensinando ao Ronaldo, meu? Que tem uma relação muito simbiótica. Com a rocha? O Ronaldo é tipo uma rocha e o Jorge Mendes aguenta-se firme. e pronto, como se querem continuar agarrados ao poder, tem como objetivo então conquistar pontos com os sócios, apresentando-se então como grandes senhores da guerra numa batalha muito intensa contra tudo e contra todos. Então todos uns contra os outros e todos se unem para bater nos outros. É um bocado complicado, mas todo o dirigente está sozinho porque todos os outros se uniram contra ele. E só Isso faz lembrar uma coisa que eu acho muito engraçado. E os benfiquistas, por exemplo, gostam de dizer que é contra tudo e contra todos. Mas depois dizem que são 6 milhões e que é tudo Benfica. Não é contra todos, de certeza. O Sérgio Conceição também disse isso. Contra tudo e contra todos. E eles também são boés, não é? Não, se fizeres as contas são para aí 500 mil. Calma. Não, é para aí, porque o Benfica são 6 milhões. O Sporting são 3 milhões e meio. Quanto é que... já vamos em 9 milhões e meio. Eu já vi Não cálculos sei. dos 14 milhões do Benfica, atenção. Mas isso em todo o mundo. Todo o mundo. Todo o mundo. E não estamos a contar Não sei, mas depois se formos... Portugal tem 10 milhões, não é? Sendo que desses 10 milhões, 11, mas 1 milhão é pessoal que veio da Ucrânia, portanto apoia o Dinamo de Kiev. Pá, mas eu conheço muita gente Portanto, do há 1 Porto. milhão que sobra para o Porto e para o resto dos clubes. Portanto, o Porto são para aí 500 mil. Por exemplo, o Rui Oliveira e Costa
o famoso paineleiro do Sporting, Sim. É, Que é perito em estatística. é perito em estatísticas. E se tu ouves falar depois de jantar, tu percebes como é que as estatísticas deste país que eu surgem. vi isso. Depois de jantar estás a ser. Que eu vi isso. Estás a ser amigo. Que eu vi Às vezes é depois isso. do lanche. Aliás, eu Que sabe depois do pequeno almoço. É problemática, no geral, a atitude com que estes senhores lidam com aquilo que o Fih teve a falar, as quevaques. Tratam-nos como se fossem cachorros, alimentando-as, fazem festinhas e não se importam nada quando estas começam a ladrar para os outros. O problema é que eles são maus donos e quando estas quevaques fazem xixi em casa, não têm qualquer tipo de também não apanhou o cocó. disciplina, não apanham, ninguém limpa nada e ninguém dá com o jornal no cachorro. E portanto não se aprende nada e os erros voltam-se a repetir. E pior do que não terem uma atitude disciplinadora em relação às quevaques é quando encontramos muitos exemplos de aproveitamento da quevaque com ameaças mais ou menos implícitas. Isto é uma coisa tão comum que não é só agora. Este podcast pode ser lançado em qualquer altura do ano em que haja uma Assembleia Geral de qualquer clube, porque todos os dirigentes fazem esta utilização do seu quase braço armado, mas não é bem. A São Joanense também? Imagino que sim. Tem Assembleia Geral lá. À sua escala. Os 3 gajos da claque do São Joanense. Se a Assembleia Geral são 6, 3 é muita pressão. Tipo, Olha, pelo menos para meter pressão em mim chegava. Bastava um. Bastava um. Ao meio. Bastava meio. E era não esse. mas pá, então como é que a gente resolve esta merda de dirigentes de uma vez por todas? Não sei se vocês já se têm percebido que o futebol é cada vez mais um negócio. Os clubes pelos quais torcemos, na verdade, são empresas cujo lucro está aliado aos bons resultados desportivos. E, portanto, a minha solução é capitalismo nesta merda. Vamos olhar para o que os americanos fazem com as suas ligas. Vamos... Finalmente, qualquer coisa de direita neste podcast. Exatamente, pá. é isto que se quer. Vamos profissionalizar esta porcaria toda, entregar isto a bilionários e deixá-los comprar a participação na liga, que será então depois para poderem gerir o seu clubezinho. Só, ninguém desce, ninguém sobe, não há Ninguém academias. Ninguém desce, ninguém sobe na academia, ganha-se e perde-se, é tudo o que se precisa e a liga valoriza-se. E é isso que é o desporto, é ganhar ou perder. Mas tem corrido bem em Portugal esse tipo de coisas. Com os chineses e afins. Sim. Mais italianos. chineses, mais angolanos, mais ucranianos. Estás com alguma sugestão de apostas para este fim de Não, semana? estava a lembrar-me de Hortelã. alguns clubes que entraram chineses e os clubes passados 2 meses tinham acabado. Mas Por correu exemplo? bem. O Atlético não acabou, mas aquilo Foi. assado foi à vida. O Olhanense com italianos, Assim. o Leiria com russos. Tudo gente boa, acima de tudo gente íntegra. E tu o que é que eles queriam? Era Lavar. Promover o desporto. Lavandarias. promover o desporto. Eles eram empresários de lavandarias. Pois, Eu mas sou tão tenrinho, eu nem sabia nada dessas merdas. o objetivo é valorizar esta merda para não ser uma lavandaria, né? Mas se isso, Uma se isso significar que vamos ter kiss scams no estádio, eu apoio. Que ficamos, claro, vai estar garantido, né? Porque já não vai haver quevaques, que essa merda vai tudo fora. Tem que se entreter o público de alguma maneira. Também é bom porque acaba esta porcaria de haver um clube em Aroca ou 3 clubes de futebol na Madeira. Os clubes vão para onde há gente para estar e nunca mais saem de lá, a não ser quando os donos lhe apetecer. Portanto, vai haver um clube na Amadora, Com certeza, Estrela com a dimensão. recupera. O Estrela recupera, o estádio fica maior. Em Lisboa tens 2 ou 3. Olha, eu estive no interior do estádio de Estrela da Amadora há 7 Foste à Amadora? Fui Que grande desvocação! mas foi sem querer. Fui ver um jogo de júniores, não, de iniciados ou uma coisa assim. O estádio de Estrela da Amadora dá pena por dentro, é assustador. Eu cheguei a ver jogos da Primeira Liga. Achas que se tivesse lá uma claque aos saltos aquilo podia ruir? Uma claque de 12. Não era preciso A mais. Estrela tem uma claque. Tinha magia tricolor. Magia tricolor. Meus amigos, temos um vencedor. Batizado por quem? Não sei, mas acho que alguém que deve ter fumado qualquer coisa e viu O magia. primeiro filme do Harry Potter na Tanta altura. coisa triste que há na Atenção, de Amadora relembrar e é que só mais uma. O Estrela da Amadora foi o clube que rejeitou o Ronaldinho Gaúcho. É só isto que eu tenho a dizer. Que era muito brinca na areia, não era? Acho que tinham pagado 300 paus mais um apartamento e era uma despesa muito grande.
mas tem uma taça de Portugal. Estrela da Amadora ganhou uma taça de Portugal, meu amigo. Alfarense de Paco Fortes. Eu não sei o que é que se quer dizer. Isso é o quê? Foi um momento lúdico e cultural para ti. Lá dos anos 90, puro. O Hortelã é uma enciclopédia. Ele sabe estas coisas. Ele não tem vida, mas sabe coisas. É como o Judas, sabe coisas a mais. E sei coisas, e sei também que estes donos de clubes vão, claro, abandonar todos os idiotas violentos que entrem nos seus estádios, que isso só serve para desvalorizar o investimento, e vão contratar profissionais para gerirem os clubes, em vez de empreiteiros, por exemplo. E pronto, todos seremos poupados a horas e horas de entrevistas de alguém que representa o teu clube e te faz envergonhar até à ponta dos cabelos. Olha, eu vou-vos falar mas da violência que despoleta tudo isto, que é a violência dentro das 4 linhas, violência praticada por aquilo que são os intervenientes diretos no espetáculo. Tu achas que os jogadores são os maiores culpados? E treinadores, sim. Olha, é diferente. Mas espera, é uma perspectiva diferente. Os culpados são aqueles que são jogadores e treinadores, é isso? Quem assume as duas funções? E as cenas são piores. Mas aqui estamos a falar de 3 tipos de violência diferentes que convém tipificar até para aplicar castigos diferentes, porque para mim é isto: crime-castigo, ok? Dostoiévski. Não, É um bocado grande, mas tudo Eu não bem. sabia que isto era tão cultural quando fui convidado. Peço desculpa. Sim. Ele também tem um que é bom para ti. Ele tem o idiota, mas... E para ti é o jogador, com certeza. Exato. Ou Karamazov. Os irmãos Karamazov. já passou? Portanto, por um lado é a violência psicológica. Isto começa no pré-jogo, com os mind games, não é? Dos treinadores a tentar intimidar o outro, fazê-lo sentir-se mal. Isto é mau, isto é violência, isto é bullying. Houve um treinador que escreveu um livro que era a arte da guerra de um treinador. Era um treinador chinês. Era acabado em Tzu. Sim. Não, era uma adaptação disso. Mas já o tentaram meter na China, Já, e na Arábia, acho que agora é na Arábia que eles Estamos estão a falar de quem? o do Rui O Vitória. de um boneco. Não sei essas coisas, mano. Um Rui boneco, Vitória. segundo alguém, era um boneco. O meu filho tinha em casa. Já percebi. O boneco? Eu- Tínhamos esquecido do boneco. Vocês sabem que eu nem sempre sei estas merdas. Não, mas ele escreveu mesmo um livro, A Arte da Guerra para Isso Treinadores. está publicado em português? Tá. Foi depois de ganhar a taça com a Vitória de Guimarães. Espera aí. Pessoal, Foda-se. eu faço anos agora em junho. Já sabem o que é que eu quero receber. Mais que qualquer coisa na vida. Endereçar para as caldas, hein? Caldas. Portanto, mas lá estava, isto aqui é bullying, claramente, entre treinadores. Às vezes nem vão jogar um contra o outro, estão a comentar os jogos um do outro. Depois mesmo os jogadores, quando entram em campo, querem intimidar, não é? Levam cortes de cabelo, posturas agressivas, às vezes cortam sobrancelhas para ficar mauzões, tatuagens. Eu não Não sei é? se isso é para passar mensagem ou se é só mau gostos. Não, é para passar mensagem. E põe assim a mão à frente da boca que é para fazer de conta que são bué da maus e não sei o que. Se calhar estão a bocejar também. Eu acho que eles gostam de fazer o som do Darth Vader. Eu acho que eles estão a combinar o par de putas quando vão assistir. marcar aquele gajo. Já repararam que toda a gente tem uma imitação péssima para o Darth Vader? É muito boa. E toda a gente tem uma, toda a gente. Então, posto isto para estas questões de violência psicológica, quase em todos os casos, vocês passaram por psicoterapeutas como eu, vão perceber certamente que isto são tudo problemas que estão relacionados com a infância. Traumas de infância, Feridas, não é? feridas graves. Portanto, teriam de passar um tempo com educadores de infância. Ok? Com educadores. Com educadores de infância. Educadoras. Educadores, que é para não haver espaço para... Ok. Fazer picotado. Sim. Mas estás a dizer Pinturas que com as todos os jogadores mãos. gostam de educadoras e nenhum gosta de educadores. É isso? Não estou a dizer. Eu acho que não há um único jogador. Tu estás no a mundo insinuar, que gosta Hortelã. de Não, Não, houve nada. um em Inglaterra que gostava de educadores. Sim, mas foi depois caso único. suicidou-se. Foi caso único, nunca mais aconteceu no mundo. Para variar, eu não sei de quem é que estamos a falar. Agora não me lembro do nome. Não me lembro do nome também, mas é o único. Que assumiu a homossexualidade Sim, e depois foi suicidou-se. foi Assumiu porque é o perseguido. único, porque era o único que era. Sim, sim. Mas mais nenhum nenhum. até agora. Exato. Nenhum. O Klinsmann não mudou de clube todos os anos por nada. O Klinsmann é homossexual. Não. Aquele gajo que marcou 4 golos ao Benfica ou num jogo. Sim. Que veio, eu lembro-me disso por causa Ele da capa não é- da bola no não dia é, seguinte. Não é oficial, mas se fores ver a carreira dele, ele nunca ficou mais do que um ano num clube. A capa da bola no dia seguinte Era Cataclysm. Klinsmann. Eu achei aquilo incrível. Muito bom, pá. Muito bom. Portanto, e aqui acho que o trabalho é esse.
Claro que depois também temos aqui a repercussão do que é que se passa nos escalões infantis, não é? Eu acho que o Hortelã presenciou recentemente uma cena muito grave. Não foi bem recentemente, mas foi há uns anos, sim, que foi uma velhota que devia ser a avó de uma criança que estava a jogar nas escolinhas, portanto 8, 9 anos, e quando o árbitro estava a sair, porque provavelmente não terá marcado uma falta sobre o seu neto, decidiu atirar-lhe um daqueles pequenos espelhos de maquilhagem à cabeça. Essa arma. Ainda pode haver Coisa chapa. assim. Imaginem que aqueles bastões... Não, ela Tochas. o esperança dela. Não. Ela atirou. Uma mala velhos. de uma velha tem muita Não, coisa. acho que a ideia dela era acertava no árbitro e depois de acertar Partia. no árbitro partia e a culpa era do árbitro e ele tinha 7 Sete anos de azar. Estava fodido, meu. E, Era e- logo. e- Ainda por cima mais. tem 15 anos, Isto é gente 7 anos de azar maquiavélica, na pior altura da vida dele. Sim, meu. gente maquiavélica. era uma velha. Era. Mas olha, As putas das mas velhas. era falta, não era? Eu tinha razão. Pá, eu acho que sim. Também Então, não houve fratura exposta. Então se era Mas, fã. mas nos escalões mais jovens eu tenho assistido já a um tipo de castigo que é o teu pai grita, tu não jogas. E te tiram os putos de campo e não os convocam, os seus pais fazem a geneira. E tem funcionado. Mas eu acho que isso é capaz de ser bom. Isso que até funciona no profissional. Depois temos, claro, a violência. Mas há amor. Não nos podemos esquecer que há amor. Ainda agora vimos um fiscal de linha ir beijar a namorada que estava na bancada num jogo. Sim, junto No ao final do relvado. jogo, junto ao relevado, com a camisola de uma das equipas que estava a jogar. O Finório está boquiaberto neste momento. Foi uma Como, coisa como a bonita. namorada do árbitro. Com a namorada do árbitro, ele foi beijá-la. Que jogo? Um jogo no. Com a namorada do árbitro. Não, era a namorada do fiscal de linha, estava no jogo, com a viu o namorada jogo, e do ele árbitro. acabou o jogo e foi-lhe dar um beijo, um xoxo assim, bem profundo. Em que jogo? Num jogo do Benfica com o Moreirense, talvez. Portanto, Portanto, há amor no futebol. Nem no tudo está futebol, perdido. Qual violência? há amor no futebol. Mas, apesar do. Às vezes, sabes aquilo, quanto mais me bates, mais gosto de ti, não é? Há muito jogador que também usa isso em campo. E temos entradas filhas da puta, temos lesões do caraças, temos cotovelos, temos joelhos, temos pés, às vezes onde sítios onde não deviam estar. Às vezes mãos. Exatamente. E às vezes mãos em sítios, às vezes escorrega um dedo para o rabo de alguém, às vezes são tomates apertados. Portanto, há todo um Mas isso conjunto. pode ser uma questão de saúde. Está a fazer um check-up. Tá, o Valderrama fez agora um anúncio a lembrar uma coisa no Mundial de 86 que o Gascoigne lhe apertou e ele foi fazer por causa do cancro da próstata que Foi um anúncio despistar. com isso que era um despiste. O Valderrama ainda tem aquele cabelo. Tem, eu estive com ele agora recentemente, pá, aí há 2 anos. Está a sério? Sim, ainda tem aquele cabelo. E tem um ar de chulo bastante grande. Mas isso Ai, mantém, mantém. mantém tudo. Então. Tem mantém o bigode também. Era uma jogador Aquele favorito bigode do era FIFA para manter. 98. Fónix. Colômbia, certo? Já Yeah. tinha até um amigo, Colega de Pablo Escobar, um amigo atleta, falando em violência, um amigo atleta que fez uma brilhante carreira nos celeiros e que nas era- Caldas da Rainha. Aqui nas Caldas Caldas. de Rainha. Aqui nas Caldas. foi meu colega nas Caldas, fez carreira em celeiros em Mafra. E ele gostava, era defesa central, uma das técnicas dele para atrapalhar os avançados era ver se havia ovo no ninho. Deixa eu ver se o ninho tem. E conseguiu uns quantos cartões vermelhos na pala disso. Está bem. Mas para este tipo de atitudes, o que é que tem de haver? Eles têm excesso de raiva concentrada, é muita agressividade, eles têm de se libertar. Têm de participar em ações de solidariedade, irem ao encontro do outro. Porque não participar no chá dançante de domingo à tarde, Bonito. do lar ali de. Ai, de. Aqui das Caldas. Peniche. Não, outro. Uma coisa, ali do lar de Peniche, Bonito. não é? Porque não participar no sarau de ginástica do 3º A? Por exemplo. 3 já, ok. Ou das festas de Natal da catequese, que são sempre momentos que exigem muito e No salão muita entrega paroquial. no salão paroquial. Com o Pai Nosso ao início. Exatamente. E depois temos, claro, a violência mais grave, que é a violência verbal. De todas, essa é mais. Isso é mais grave. E acaba com- Os filhos da puta. Isso ainda é como o outro. Isso era fácil. Era o árbitro ter um sprayzinho de pimenta, fazia como a minha avó, despejava na língua dos gajos. E era deles tipo os homens tatuados com os beijinhos no pescoço a lamberem a língua na relva e ia ser bonito de se ver aos saltinhos. E depois, claro, aquilo que é o grande problema do futebol, que são as declarações dos jogadores. Os lugares comuns, falta de originalidade, Sabíamos português esquecer. básico. Sabíamos que ia ser um jogo difícil. Estávamos preparados.
Temos tudo, pá. E depois há sempre o brasileiro também. Graças a Deus, Deus é grande. Quero Deus agradecer a Deus estava lá minha e família. está sempre olhando por mim, né? Deus me ajudou a chegar aqui. Isto tem de haver aqui um crivo para sénior, não é só se tens altura, tamanho, velocidade, técnica, também é capacidade de expressão na tua língua materna. É isto. Portanto, Queres dar aulas de português a esta gente? ou da língua que for, mas pá, aulas de qualquer coisa. Oh, por favor. Só para jogadores, achas que treinadores não carece? Pá, o treinador do meu clube tem um português invejável. Portanto, eu não sinto isso. Tu és Sportingista. Sou sim, senhor. O Jorge Jesus. Está bem. E não é só português, é também um domínio do espanhol. Não, e nota que é um português, mas é um português. Ele é, ao contrário de nós, ele é da Amadora e na Amadora fala-se daquela maneira. Exatamente. Quem só quem mata Alguém vai criticar o pessoal que fala mirandês? Ao barranquenho? A mim nunca ninguém me criticou por eu dizer 88. Que eu não consigo dizer de outra maneira. Bem, posto isto, bora para as rapidinhas. Vamos a isso, rapidinhas. Muito rápido. Rapidinhas da atualidade. Rapidinhas da atualidade? Sim, rapidinhas da atualidade. Olha, eu gostava de recomendar o Red Sparrow com a Jennifer Lawrence. É um filme bastante mais interessante do que o que eu achava. Achava que ia ser ela a dar socos e pontapés e não sei o quê, e virar arma mortal e não sei o quê, e ganhar a todos. E não é bem assim. Há outros motivos de interesse. Há dois grandes argumentos. Há para ver dois este filme. grandes coisas. Ela, pronto, de facto Tem jeito para aquilo. tem jeito. A miúda faz-se. Mas o filme é bastante mais interessante do que eu pensava. Mas ficaste surpreso, portanto. Fiquei. Não tinhas visto os leaks. Então. Pronto. É outro tipo de surpresa. Não tem nada na cara agora. Com sim. a cara limpa é outra coisa. Ajuda! Agora pões para aquela música do Chauvinist agora. Estás a pensar na mesma coisa. Vamos lá, ajuda. Pá, então eu queria destacar então aqui as finais das conferências na NBA que estão ao rubro. Ora, só basquetebol. Cruz avança. No Besto, Basquetebol, man. LeBron James praticamente sozinho a lutar contra os miúdos dos Celtics. Go Celtics, go. E no Oeste a ver quem é que ganha entre os Rockets e os Warriors, para ver quem é que ganha tudo no final, porque quem ganha na Costa Oeste ganha o privilégio de perder com quem ganha na Costa Sabes o Oeste. que é que eu não gosto no basquete? Atacas tu, É que é com as mãos. ataco eu. Atacas tu, ataco eu. Atacas tu, Não ataco dá. eu. Está sempre a haver pontos. Não vale a pena. Olha, tem uma coisa ponto. boa. Não dá para o pessoal simular lesões Como não? e perder tempo. Porque Boa. o tempo não dá para jogar para o relógio empate. para. O relógio para. E também não dá para jogar para o empate. E sabes que é um dos grandes problemas que os americanos têm grande dificuldade a aceitar o futebol é a falta de Por causa do golos empate. e o empate. É verdade. Para eles É não faz isso sentido. E demasiados minutos sem publicidade. Epá, não dá. Bem, eu, em termos da minha rapidinha, é uma sugestão cultural. Eu recomendo esta semana o Jornal de Letras, porque há de ser o único jornal do país que não vai falar da mesma coisa que todos os outros falam incessantemente. Do que é que os outros Pode vão vá falar? haver um poema sobre Alcochete, atenção. Epá, não quero, eu passo sempre as páginas dos poemas. Eu sei, Hortelano, tu tens alguma sugestão que queres dar ao nosso público? Olha, já que estávamos a falar de desporto e violência no desporto, de ver uma coisa que se calhar não tenha grande violência, mas olha, vai ver a final da Liga dos Campeões para a semana. Já estamos Entre quase. o Cristiano Ronaldo e o Mohamed Salah. Sou eu ver que jogo? Qual é o teu prognóstico? Epá, eu acho que o Real Madrid vai ganhar, mas eu espero Mas que seja o gostavas- Liverpool. Pois eu também, pá. Não, pá, porque o Cristiano. Então, mas vocês não viram Pá, eu gosto do Liverpool. a cena no Facebook quando o Liverpool ganha a Champions? E eu tenho uma pancada Morre o Papa. por Há um casamento real underdogs. e morre o Papa. E portanto, já temos 2 em 3. Portanto, a não ser que vocês queiram que morra o Papa, é melhor o Liverpool perder. Pronto, está decidido e ganha o Real. Eu gosto do Papa Chico. E foi o episódio possível, Obrigado, Hortelano. completamente descontextualizado da atualidade. Muito obrigado, Hortelano, pela tua Não, participação. sempre às ordens. Aparece sempre, agora que já sabes onde é. Aparece E sempre. nas caudas. Isto é um bocado longe, fica assim afastado, mas pronto. Mas agora Mas vai. isto expressa um Parece um instantinho. instante, sim. Expressa um instantinho. Vem um gajo de espinho. E, caros ouvintes, despedimos-nos com amizade. Esta semana tentem ter alguma cautela se serem à rua. Vão bem protegidos. Se houver algum jogo ou passar alguma claque, levem capacetes, coletes,
proteção contra tochas, lança-granadas, fagas.